Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos. Ó Deus, que coisa mais linda que podemos cantar palavras que Teu Espírito Santo colocou em nossos lábios. Cantando o Salmo 19, que fala sobre Tua glória na criação. Em todo canto deste mundo, deste universo, a Tua criação proclama e declara Tua maior glória. E este mundo é um teatro da Tua glória. Mesmo, Senhor Deus, este mundo sofrendo as consequências da nossa rebeldia em Adão, mesmo a terra sendo amaldiçoada por causa da nossa desobediência, mesmo assim, mesmo gemendo e sofrendo corrupção, este mundo não consegue esconder as impressões digitais do glorioso Criador. Nós vemos em todo lugar nesta criação que Tu és um Deus grande, de majestade, de poder e de glória. E quando nós chegamos à revelação especial da Tua palavra, da Tua lei, nós Te conhecemos de uma forma ainda mais linda. Porque nós Te conhecemos através da Tua palavra não apenas como grande Criador, mas também como Deus que se deleita em perdoar pecadores. Deus que amou ao mundo de tal maneira que Ele deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, Senhor Deus, quem somos nós para entrarmos na presença de Ti? Deus que habitas em luz inacessível. Deus santo, santo, santo. Deus diante de quem os anjos cobrem os seus rostos, porque o brilho da Tua glória e santidade são demais para eles. E quem somos nós, Senhor Deus, para com ousadia entrarmos em Tua presença? Nós sabemos muito bem de todos os pensamentos que passaram por nossas mentes que não Te agradaram. Todas as palavras frívolas e erradas, palavras de ira, palavras torpes, palavras egoístas, palavras que machucaram e passaram pela nossa boca. E muitos atos, Senhor Deus, que não estão conforme a Tua santa e perfeita vontade. Nós também reconhecemos que nos faltou, nós negligenciamos muitos deveres que Tu exiges de nós. Se dependesse, Senhor Deus, de nós, se dependesse dos nossos méritos, teríamos que fugir de Ti, tal como Adão e Eva fizeram no jardim, porque não tem esperança em nós. Mas exatamente, Senhor Deus, por não acharmos nenhuma esperança, nenhum mérito em nós mesmos, que nós temos corrido mais uma vez ao Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Nossa justificação, nossa redenção, nossa sabedoria, nossa vida, o amado das nossas almas, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, um novo e vivo caminho que Ele tem aberto para nós, para dentro da Tua presença. Nós entramos, Senhor Deus, por este caminho, lavados no Seu sangue, porque nós confessamos que nossa única esperança é que sejamos lavados e lavados e lavados no sangue do Cordeiro.
Nós temos certeza, Senhor Deus, que as promessas de perdão que Tu tens selado em nós, nosso próprio batismo, essas promessas são certas e seguras e confiáveis. Que Tu tens lançado os nossos pecados no fundo do mar. Que Tu tens separado os nossos pecados de nós como o Oriente do Ocidente. Obrigado, Senhor Deus, que em Cristo, por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós podemos estar diante de Ti como uma igreja lavada e pura e santa por causa de Cristo. Isso alegra os nossos corações, Senhor Deus. Nós queremos louvar o Teu santo nome por esta salvação indizível, maravilhosa. E agora, Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra. E nós vamos ouvir a Tua voz falando conosco pela pregação. E nós vamos receber com alegria da Tua mão, do Teu Espírito Santo, mais um dom do Espírito para a igreja. O ministro do Evangelho, Pastor Lúcio, sendo instalado hoje como nosso pastor aqui. E nós Te louvamos, Senhor Deus, que estamos aqui reunidos, australianos, brasileiros, canadenses, pessoas de Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas. Nosso antigo pastor também está no nosso meio, pastor Pereira Neto e sua esposa. Também o pastor da nossa igreja vizinha, em Esperança, está conosco. Senhor Deus, nós Te louvamos por esta celebração da Tua bondade. E rogamos que em tudo Teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos que em tudo Cristo tenha a preeminência. E oramos ao Senhor Deus, possamos sair daqui cheios de alegria, alegres no Espírito Santo, desejosos para vivermos vidas totalmente dedicadas à Tua maior glória. Em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. Amém. Vamos abrir a Santa Palavra do Senhor em Colossenses. Colossenses capítulo 1. E leremos esse capítulo. Assim diz a Santa Palavra do Senhor. Ao apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde um dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fosseis instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e quanto a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto nos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. E o texto da pregação são os versos 28 e 29 deste capítulo. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele não plantou a igreja lá em Colossos. Foi Epáfras que fez isso. Ele instruiu o povo lá na verdade de Cristo. Mas, com o tempo, esta igreja estava sendo seduzida por muitos erros e pensamentos errados. Então Paulo escreve esta carta por várias razões, e uma das razões é para advertir a igreja contra aquilo que parece evangelho, mas não é. Quando nós vamos ler a carta, ele descreve este falso evangelho, esta falsa religiosidade, com palavras tais quais as seguintes:
de descuidado, de não deixá-los ficar enganando vocês com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Esse cuidado de pessoas que chegam dizendo-se cheios do Espírito, mas que ficam julgando vocês por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Cuidado de pessoas que vêm fazendo hábitos contra outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando-se sem motivo algum na sua mente carnal. Cuidado, diz Paulo nesta carta, de pessoas pregando mistérios e dizendo que só um grupo muito especial e elite tem condições de realmente fazer parte do clube exclusivo de sabedores de um conhecimento esotérico. Cuidado de uma religião onde tudo anda conforme a imaginação do homem, segundo as tradições do homem, para a glória do homem. E Paulo diz que tudo isso é lixo, tudo isso é para ser rejeitado. E ele lembra a igreja em Colossos como a igreja foi plantada. Veja lá no verso 5, ele diz: vocês ouvistes a palavra da verdade do Evangelho. Vocês foram instruídos na verdade. E o que é ser instruído na verdade? Veja, verso 7. Fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e fiel ministro de Cristo. Epáfras, ele não estava ministrando pensamentos humanos ou coisas que saíam da sua imaginação, mas ele ministrou fielmente Cristo para a igreja. Então Paulo chama a igreja para não ficar impressionado com as muitas coisas que tem por aí concorrendo com o verdadeiro evangelho, mas ele chama a igreja, veja o verso 9, ele diz: tornando que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, toda sabedoria e entendimento espiritual. E qual é a consequência disto? Quando nós temos um pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, veja o verso 10. A consequência é que, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Isto é, a vida com Cristo, a vida construída em cima da pedra angular que é Cristo. É uma vida de conhecer a Deus, de amar a Deus, de amar os seus mandamentos, de amar a sua vontade, de querer seguir essa vontade, de querer viver conforme seus mandamentos. E mais que nós vivamos conforme seus mandamentos e sua vontade, mais que nós chegamos a conhecer Ele mais profundamente e amá-lo ainda mais. E as falsas religiões e as falsas versões do cristianismo que tem por aí, não tem isso não. Tem muitas coisas que as pessoas falam, ensinam e fazem, mas não tem o poder transformador do Espírito Santo, santificando o pecador e unindo o pecador com Cristo. E nos versos 13 até 23, Paulo canta um hino que gloria
e gloria em Cristo, e que glorifica Cristo. Este hino, ele apresenta a igreja como se ele estivesse dizendo: veja bem, por que correr atrás de outras coisas? Por que ficar impressionado com os pensamentos dos homens, quando nós temos Cristo, o início, o princípio e o fim, o alfa, o ômega? Tudo está em Cristo, tudo é por meio de Cristo, tudo vem de Cristo, tudo existe para Cristo, tudo subsiste em Ele. Quando nós chegamos no verso 23, Paulo lembra que esta gloriosa mensagem de Cristo, toda a sua glória, esta mensagem é oferecida para todo mundo, não para um pequeno grupo de sabedores, não, mas para todo mundo. Ele disse: esta mensagem, este evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. As falsas seitas daquela época, que estavam tentando invadir a igreja e tomar conta da igreja, gostavam de falar sobre mistérios. Então Paulo diz: você quer falar sobre mistério? Então deixe-me contar um mistério para você. Veja o verso 26. Eu vou falar sobre um mistério. Um mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, mas agora todavia se manifestou aos seus santos. Qual é o mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo diz: você quer falar sobre mistérios? Tem um mistério que ninguém entendeu durante muito tempo. Até os anjos queriam perscrutar e entender o que Deus iria fazer. Mas só foi revelado no nascimento da encarnação do Filho de Deus, no nascimento de Jesus, sua vida, seu sofrimento, sua morte na cruz, sua ressurreição e sua ascensão. E esse mistério é a riqueza da glória entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Ok, Paulo está dizendo aqui, o que isso significa? Devemos lembrar como nós fomos criados. Nós fomos criados num universo que Deus construiu como teatro da sua glória. Um universo que cantava a sua glória, que respirava a sua glória. E nós vivíamos no santo dos santos deste universo, no jardim, o lugar mais santo, o lugar de mais íntima aproximação com Deus e da sua glória. Mas o nosso pecado fez com que nós fôssemos lançados fora, exilados da presença gloriosa do Senhor. E os querubins, guardiões da santidade e da pureza, da glória do Senhor, proibiram a entrada do pecador na presença de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Durante todo o Antigo Testamento, as sombras da lei lembravam a todo pecador: você está fora. No templo, bordado no véu, tinha os querubins dizendo: aqui não entra pecador não. A glória de Deus repousava sobre o tabernáculo, a glória de Deus repousava sobre o templo, a glória de Deus habitava no Santo dos Santos, mas nenhum pecador poderia entrar, só o sacerdote, por alguns instantes, uma vez por ano, para depois correr fora logo de novo. Ninguém poderia ficar lá, não. Isso é um problema muito grande, porque nós fomos criados para refletir a glória de Deus, para viver imersos na sua glória.
É como o peixe que foi criado para andar nas águas do mar. Você tira o peixe da água, ele vai morrer. É como tirar um ser humano da atmosfera deste mundo e jogar no espaço. Não vai conseguir respirar, ele vai morrer. E assim, quando nós estamos longe da presença de Deus, longe da sua presença gloriosa e santa, isso é morte. Porque conhecer Ele, estar com Ele é vida. Estar longe dEle é vergonha e morte. E nós tornamos a glória de Deus em vergonha. Por isso Adão e Eva estavam vestidos com glória. Logo depois da queda, estão com vergonha da sua nudez. Mas o mistério do Evangelho é que Cristo vem até o pecador. Como nós lemos antes no capítulo 1, ele lava o pecador dos seus pecados, ele reconcilia o pecador com o Deus Santo. Ele abre, como diz o apóstolo lá em Hebreus, ele abre um novo e vivo caminho para que possamos entrar na presença de Deus. Mas mais do que tudo isto, ele não somente permite nós entrar na presença de Deus, mas ele vem, ele faz sua habitação em nós. Nós que no Antigo Testamento, como pecadores, nem poderíamos chegar perto do Santo dos Santos. Agora ele vem habitar em nós, como ele habitava no templo no Antigo Testamento. Então nós temos mais uma vez acesso à glória. Romanos 5, Paulo fala sobre isso. Ele diz: nós fomos justificados, e tendo sido justificados, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos acesso a Ele pela fé. Os querubins não mais vão dizer: cai fora, pecador, mas podemos entrar. E por isso Paulo diz lá em Romanos 5, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E quando ele escreve um pouco mais tarde, neste mesmo Evangelho, Romanos capítulo 8, ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então já temos acesso à presença gloriosa do Senhor, já a habitação gloriosa de Cristo está em nós, Cristo em nós, glória. Mas só vai ficar melhor, porque esperamos a plenitude disto, a plenitude da consumação da obra de Cristo. Cristo em mim, eu em Cristo já estou provando as primícias da glória eterna que me aguarda. Então não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E quando eu sei disto, quando eu experimento isto, quando eu tenho certeza disto, então as montes vão ser arrancadas do seu lugar e jogadas no fundo do mar, mas eu posso me refugiar na glória do Evangelho. Cristo em mim, a esperança da glória. E por isso Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, que podemos até sofrer agora, passar por muitas aflições, mas nós sempre, em meio de tudo que estamos experimentando e sofrendo, nós temos esperança e certa expectativa de glória indizível. A presença de Cristo em nós garante isso. Veja a riqueza desta glória, a riqueza deste mistério entre os gentios. Não é
apenas para um grupo pequenininho. Não é nem apenas para uma nação judeus, mas é entre os gentios, é para todo aquele que nele crê, é para uma multidão que ninguém enumera, de todas as línguas e tribos e nações. Essas são boas novas. E por isso, Paulo não quer falar sobre outra coisa. Ele só quer pregar Cristo. Veja o verso 28. O qual nós anunciamos. O verdadeiro pastor não consegue fazer outra coisa senão anunciar Cristo em vós, a esperança da glória. Tem muita gente por aí pregando o mistério, mas nós pregamos Cristo. Tem muita gente aí por aí pregando obras e rituais e cerimônias e tradições humanas, mas nós pregamos Cristo. Tem muita gente por aí proclamando visões e vãs imaginações da mente humana, tradições humanas, mas nós pregamos Cristo. Tem muita gente por aí procurando uba e movimento e todo tipo de entretenimento, coisas culturalmente relevantes, palavras rebuscadas, retórica sofisticada, pastores legais que têm sua marca, seu estilo, que apareçam. Mas nós pregamos Cristo. É a palavra que o nosso texto usa, os 28. Anunciamos, a palavra em grego é uma palavra que significa falar e proclamar em todo canto, todo lugar. Então, quem é que o pregador deve pregar? Não a si mesmo, não as suas experiências, não a sua marca, não as suas ideias, não suas imaginações, não seus legalismos ou tradições, não seus projetos, mas tão somente Cristo e este crucificado. O nome que é o único nome debaixo dos céus pelo qual o homem pode ser salvo. O nome que está acima de todo nome, para que todo joelho dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Cristo em nós. Cristo que nos concede soberanamente a fé pelo Seu Espírito Santo, que nos une consigo, que vem habitar em nós, nos fazer templo do Espírito Santo, templo de Deus. Onde não tem pregação de Cristo, não tem pregação. Onde não tem pregação de Cristo, não tem igreja. Onde não tem pregação de Cristo, não tem esperança para o pecador. Onde não tem pregação de Cristo, tem nada que preste. Então, a igreja, sim, é o dever do vosso novo pastor pregar Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o vosso dever? O vosso dever é que vocês venham com fome e sede, querendo se alimentar com o pão que vem do céu. É muito importante, meus irmãos, que vocês venham preparados para o culto. Não enchendo seus corações e suas mentes com as vãs filosofias deste mundo durante a semana, para estragar seu apetite espiritual. Não engolindo as mentiras e falsidades da religiosidade humana, mas desejando tanto somente a pura pregação de Cristo.
Se seu pastor deve pregar e anunciar e proclamar Cristo em vós, a esperança da glória, então cabe a vocês, de uma forma bem prática, aparecer para ouvir esta pregação, desejosos para ouvir a voz do bom pastor. Eu posso aproveitar, talvez a última vez que eu vou pregar aqui em muito tempo, mas vou aproveitar para dizer aos irmãos, isso inclui também chegar na hora. Isso diz alguma coisa sobre suas prioridades e o valor que você dá às coisas de Deus. Se seu pastor deve pregar Cristo, então seu dever como ligação é de amar esta pregação, de ouvir esta pregação e de abraçar a palavra de Cristo. Agora, como o pregador deve pregar Cristo? Paulo diz, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Veja 3 vezes nosso texto, no verso 28, 3 vezes tem a frase todo homem. Paulo não aguenta mais esses falsos mestres que estão dizendo tem coisas só para um pequeno grupo de especiais, de mais espirituais, que tem dons especiais, que tem um conhecimento especial. Nada disso. Veja no verso 28. Nós anunciamos Cristo, que é a esperança da glória para todo mundo. E nós então advertimos a todo homem, ensinamos a todo homem, a fim de que apresentemos todo homem. A pregação de Cristo deve ser feita de uma forma indiscriminada. Todo ser humano precisa ouvir esta pregação. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra, a pregação de Cristo. E a pregação do pregador de Cristo é feita da seguinte forma, advertindo e ensinando. Isso sempre tem sido assim. João Batista chega pregando, arrependei-vos e crede. Jesus chega ministrando, começando o seu ministério, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé são os dois lados da mesma moeda. E toda verdadeira pregação, seja a primeira pregação que a pessoa ouviu na sua vida, ou seja, a 1000ª pregação que a pessoa ouviu, toda pregação fiel de Cristo chama o pecador ao arrependimento e à fé. Toda pregação fiel de Cristo vai confrontar o pecador com seus pecados e vai chamar o pecador ao arrependimento, a abrir mão dos seus pecados, a fugir dos seus pecados, a correr longe dos seus pecados, a ter nojo dos seus pecados. E toda pregação de Cristo, pregação fiel, vai ordenar, em o nome de Deus, que o pecador deve crer no Senhor Jesus Cristo, seja pela primeira vez, seja pela 10ª vez. Em Atos capítulo 17, lá em Atenas, Paulo ele fala o seguinte: Deus ordena aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, a fiel pregação de Cristo nesse lugar não é apenas para o grupinho de reformados e seus amigos e visitantes, mas deste púlpito vem uma mensagem para a cidade de Caruaru, e para o Agreste, e para Pernambuco, e para o Brasil, e para o mundo.
que todo pecador tem que se arrepender, que todo pecador tem que crer no Senhor Jesus Cristo, que todo pecador tem que dobrar o joelho, se humilhar diante do Senhor dos Senhores e confessar com a língua que Ele é Senhor. Então, congregação, se o pregador que vocês estão recebendo deve pregar Cristo amoestando e ensinando, chamando ao arrependimento e à fé. Não cabe a vocês de atender e ouvir as admoestações e seguir o ensino. Sabe que é uma das coisas mais difíceis para um pastor, para presbíteros, ministrar a palavra do púlpito e de casa em casa, dia após dia, semana após semana, ano após ano, e não ver muito crescimento do povo de Deus em santidade. Infelizmente, no nosso Brasil tem muita coisa reformada de boca para fora, que talvez está tudo certinho na cabeça, mas não chega ao coração e certamente não transforma a vida. Isso não é o Evangelho, não é o poder de Deus, não é a pregação de Cristo, a esperança da glória, mas é o tipo de fé que até os demônios têm, e só serve para a condenação. Porque quando Cristo é pregado fielmente, nós somos chamados e admoestados ao arrependimento e fé. Isso significa que na medida que eu for me alimentando com a pregação de Cristo, eu vou, no poder do Espírito, eu vou mortificando minha velha natureza, matando, assassinando a velha natureza e sendo vivificado em novidade de vida pelo Espírito. Quando eu fico ouvindo e vivendo pela pregação fiel de Cristo, isso significa que eu estou sempre na direção de correr fora das trevas, longe das coisas das trevas, e sempre na direção da luz, sempre abraçando as coisas que têm a ver com a luz, longe da morte, sempre abraçando as coisas da vida, sempre cortando laços com as coisas passageiras e terrestres aqui embaixo, para me apegar às coisas lá do alto, onde Cristo vive. Uma resposta de fé e arrependimento verdadeiro é uma resposta de odiar mais e mais o pecado e amar mais e mais a Cristo e seus mandamentos. Agora, o apóstolo diz que o pregador de Cristo adverte e ensina todo homem em toda a sabedoria. Isso significa, em primeiro lugar, sabedoria quanto à forma que ele faz. O pastor, o pregador, ele é médico da alma. Ele precisa saber a dosagem certa, na hora certa. Às vezes, a ovelha precisa de um pouco mais de admoestação, chamar atenção, puxar a orelha, e outras vezes essa mesma ovelha precisa mais de consolação, palavras doces de graça, de esperança. E o Espírito Santo dá sabedoria ao pregador para saber a diferença entre um e o outro, a dosagem certa na hora certa. Também o Espírito Santo dá sabedoria ao verdadeiro pastor, sabedoria para discernir entre admoestar de um lado e se intrometer na vida alheia do outro lado. Tem no nosso Brasil, tem no mundo inteiro, e pastores que pensam que o fato que eles têm que admoestar o povo de Deus significa que eles podem chegar a qualquer momento e começar
ditar como eles devem viver suas vidas, como eles devem escolher suas escolhas e como eles devem administrar as suas casas. Isso não é admoestar, isso é se meter na vida alheia. Isso, a Bíblia diz, é pecado. Pedro nos diz claramente como deve ser o pastoreamento do pregador de Cristo. Ele admoesta, ele ensina, não como dominador, mas como exemplo para o rebanho. Congregação, se é assim que seu pastor precisa pregar e pastorear, o que Deus exige de vocês? Obedecer aos vossos guias e serem submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus irmãos, é difícil. É difícil fazer uma visita numa casa, numa família, num lar, onde as coisas não estão indo bem. Onde o crescimento em santidade é muito, muito pouco. Ou até onde não dá para ver. E onde tem cada tipo de pecado e consequência do pecado na vida de pessoas que estão há anos debaixo da pregação verdadeira. É difícil. É difícil falar com as pessoas, dizer, veja bem, você está nessa situação, me diga como é o culto particular, o culto dos dois pais, do marido e da esposa, lendo a palavra juntos, orando juntos, o culto doméstico, como está? E ouvir, não tem tempo. E ter pessoas, casais, famílias, andando no escuro, tateando, porque eles têm a lanterna da palavra nas suas mãos, mas nem sequer tomam o tempo de acender essa lâmpada, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Irmãos, isso é o alvo do pregador fiel. Aquele que prega Cristo em vós, a esperança da glória, ele prega Cristo com um certo fim em mente. Este fim é o que nós temos no verso 28, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Mateus 28, Jesus manda os apóstolos e a igreja pregar ao mundo inteiro, a batizar, quer dizer, colocar sobre os pecadores arrependidos o sinal e selo que eles são lavados no sangue de Cristo. Eles vivem uma vida de arrependimento, de odiar o pecado, e do outro lado, a ensinar a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é o desejo e o alvo do pregador fiel. Que nós cresçamos no conhecimento de Cristo, da sua vontade, da sua lei, das coisas que Ele nos tem ordenado, e que nós sigamos a vida em frente nesse caminho. Porque Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. E quando nós estamos semana após semana, debaixo da pregação fiel, ouvindo Cristo em vós, a esperança da glória sendo pregado, estamos na presença de Deus, ouvindo a sua voz, falando conosco. Então, coisas acontecem, coisas devem acontecer. Nesse lugar tão simples, tão humilde, todo domingo, tem a palavra de Deus, tem a presença do Espírito Santo, e onde tem palavra e Espírito, coisas acontecem. Lembra-se de Gênesis capítulo 1? Em Gênesis capítulo 1 também nós temos a palavra, Deus falando, a presença da palavra, do verbo, do Filho de Deus, lá em Gênesis 1, por meio de quem tudo foi criado. E nós temos o Espírito pairando sobre as águas dessa criação.
não tem palavra, Espírito, verbo, Espírito, coisas acontecem, vida brota, coisas se desenvolvem para a glória de Deus. E coisas devem acontecer na sua vida também. Coisas devem acontecer no seu coração. Coisas devem acontecer no seu casamento, na sua casa. Coisas devem mudar. A vida deve brotar. Coisas devem ficar se desenvolvendo na direção de mais e mais e mais glória e santidade. Moisés passou o tempo lá no monte, na presença de Deus. E o que isso fez com ele? Mais que ele ficava com Deus, mais que o rosto ficava radiante, brilhando, até o ponto que o povo nem aguentava olhar. E se você está na presença da própria voz de Cristo, falando na pregação do Evangelho, se Cristo, em vós, a esperança da glória, está sendo anunciado, domingo após domingo, então você tem que ficar brilhando com a luz e a glória do Evangelho. Isso deve mudar tudo a sua vida. O verdadeiro Filho de Deus, debaixo da verdadeira pregação de Cristo, brilha mais e mais e mais com a luz do Santo Evangelho. E ouvindo as advertências e admoestações, o verdadeiro Filho de Deus, ele odeia o pecado, ele foge do pecado. Ouvindo o ensino de Cristo, o verdadeiro Filho de Deus ama mais e mais a santa vontade de Deus. Ele se deleita na vontade de Deus. Isso é o alvo, isso é o desejo de todo fiel pregador, meus irmãos, de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Agora, perfeito aqui não significa sem pecado, porque antes de Jesus voltar, não é possível a gente ficar sem pecado. A Bíblia claramente ensina isso. Nós lemos a primeira carta de João, antes ou depois da lei, nós lemos, se alguém disser que não tem pecado, ele é mentiroso, a verdade não está nele. Então, ser perfeito não é ser moralmente perfeito, no sentido de nunca mais pecar nesta vida. Mas a palavra perfeito, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, significa íntegro, não dividido, não com coração dobro, querendo uma coisa e ao mesmo querendo outra coisa. Ser um homem ou uma mulher perfeita em Cristo, é receber a graça de Deus, que ele já profetizou por meio de Ezequiel, capítulo 11, onde ele disse: dar-lhes-ei um só coração. Um coração que só quer as coisas de Deus. Não um coração que metade para as coisas de Deus, metade para as coisas deste mundo. Não um coração que tem um tempinho para Deus no domingo e pelo resto do tempo está correndo atrás das coisas deste mundo. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse fim, este alvo, esse desejo de todo fiel pregador, de apresentar todo homem perfeito em Cristo, isso está acontecendo em sua vida? Você que fica ouvindo a pregação fiel? Porque ser um humano com o coração dividido é ser um hipócrita, é ser falso, é ser uma vergonha. É vergonha ter lábios fervorosos, mas coração mau. Jesus diz: este povo me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eu já falei, uma das coisas mais terríveis que está afligindo o movimento reformado neste mundo, em nosso Brasil. Reformados da boca para fora,
toda a teologia certinha no seu lugar, mas a vida é uma desgraça. Isso só serve para trazer vergonha sobre o nome de Cristo. E só serve para condenar eternamente aquele que assim está vivendo. Meus irmãos, vocês estão recebendo hoje um novo pastor. E como todos os outros pastores que já serviram vocês, todos os pastores fiéis que já serviram vocês, ele deseja pregar Cristo em vós, a esperança da glória, porque ele quer ver o Espírito operando em vossas vidas e casamentos e lares. E ele quer ver o Espírito transformando vocês de glória em glória, conforme a imagem de Cristo. Isto é o propósito. Que você seja mais e mais e mais semelhante a Jesus. De tal forma que quando você fala com alguém na rua, ou no trabalho, ou na escola, a graça, e o amor, e a pureza, e a santidade da sua alma, do seu coração, das suas palavras, da sua vida, vão deixar as pessoas impressionadas, que eles vão pensar, mas eu falei com alguém que parece com Jesus, que me tratou como Jesus me trataria, que me amou como Jesus me amaria. Você pode dizer isso sobre sua vida, que quando pessoas falam com você, quando você vai para uma loja comprar alguma coisa, quando você tem algum problema com alguma coisa, tem que reclamar, você acha que o pessoal responde dizendo, rapaz, essa pessoa me lembra de Jesus. Quando você está dirigindo na rua, alguém corta você no caminho. Congregação, o pastor quer ver Cristo em você. A santidade de Cristo, a glória de Cristo transformando o seu coração, e sua mente, e seu casamento, e sua família, e sua casa, e seus relacionamentos, e seu trabalho, e suas prioridades, a forma como você ganha seu dinheiro e gasta seu dinheiro, a forma como você se diverte, como você fala, como você pensa, como você age, como você vive, tudo que você tem, tudo que você é. O pastor quer ver Cristo em você. E finalmente, meus irmãos, saiba que para um pastor assim ministrar Cristo à igreja vem com um alto custo. Um alto custo. Veja o verso 29. Paulo diz, para isso é que eu também me afadigo, eu trabalho, eu labuto até ficar exausto. Esforçando-me o mais possível, e a palavra esforçando-me é a palavra que parece que é a nossa palavra agonizando, é lutando com todo o seu esforço. Isso nos lembra daquilo que ele acabou de dizer antes, no verso 24. Agora, igreja de Deus, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Eles sofrem aflições por causa de seguir e servir a Cristo e a igreja de Cristo. E ele se alegra em se afadigar, em se esforçar, em sofrer pela igreja. Paulo fala em um certo momento, eu quero gastar tudo que eu tenho e eu quero me gastar a mim mesmo em favor da igreja que eu quero apresentar diante de Deus, perfeito em Cristo. Ser um fiel pregador de Cristo vem com alto custo.
Igreja, qual a sua responsabilidade nisso? Vocês precisam saber que Deus enviou um homem para se afadigar, para se esforçar, para se regozijar nos sofrimentos por vocês. Você acha que o pastor Lúcio veio para cá para tirar férias e viver a vida boa, longe dos seus parentes, da sua terra natal? Ele vem se afadigar, se esforçar e se regozijar e sofrer por vocês. E vocês têm o santo dever de cuidar desse servo do Senhor, de dar a ele as condições adequadas de trabalho, de apoiar com fidelidade financeira para que ele possa se dedicar ao seu trabalho sem preocupações de pensar esta conta e aquela outra conta, das coisas mais básicas da vida eu não consigo pagar. Também vocês precisam apoiar o seu pastor com palavras de gratidão, de encorajamento, comunicando a ele como a palavra que vem do púlpito está tocando o seu coração, está mudando sua vida para a glória de Deus. E vocês precisam estar constantes em oração, em casa e na igreja, orando por vosso pastor, porque ele não consegue sozinho, não. Ele presta um serviço que não tem igual. Se alguém chegasse em sua casa, semana após semana, após semana, após semana, com um balde cheio de joias preciosas, no valor de milhões de reais, como você receberia esta pessoa? Como você trataria? Porque este homem de Deus está apresentando semana por semana tem muito mais valor do que luz ou qualquer pedra preciosa, ou todo o ouro no mundo. Porque ele anuncia Cristo a você. A esperança da glória, Cristo em vós. Deus usa este homem, vaso de barro, para derramar sobre vocês os ricos tesouros do Evangelho. Deus usa este homem, pecador que ele é, para preparar você para a glória, para formar você na escola de Cristo. Ele faz isso com muito sacrifício, com muito esforço, e é bem assim a igreja de Cristo reconhecer o trabalho do servo do Senhor e honrá-lo. Pastor Lúcio, os demais pastores, e estou também falando a mim mesmo, temos, eu acredito, metade dos pastores da confederação aqui hoje pela manhã. Pastor, o trabalho é duro, e muitas vezes as ovelhas são teimosas e lentas para seguir e para crescer em santidade. Sabe por que eu sei disso? Porque eu também sou ovelha. Eu sei como eu sou lento e teimoso para crescer em santidade. Mas, meu irmão, o pregador fiel não faz seu trabalho no seu próprio esforço e poder. Você faz seu trabalho no poder de Deus. Paulo diz aos Coríntios: eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E por isso eu deixo com você, como encerramento dessa pregação, as palavras encorajadoras do apóstolo Pedro, da sua primeira carta, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Pessoal, pastor Pereira Neto, dirigir uma oração aqui em frente, por favor. Curve sua cabeça, vamos orar. O nosso Deus, bondoso Pai que está no céu, nós te louvamos, ó Senhor, por tua bondade, por tua graça e tua misericórdia para conosco. Te louvamos, Senhor, porque por tua bondade, mais uma vez, tu alimentaste as nossas almas com a pregação fiel da tua palavra. Te louvamos, ó nosso Deus, por tua fidelidade, tão somente por causa de Jesus, porque Ele satisfez plenamente a tua justiça, satisfez plenamente e perfeitamente a tua lei. E tão somente por isso o Senhor hoje pode olhar para nós através do sangue do Cordeiro e nos ver mais puro do que a branca lã. Te louvamos, ó Senhor, porque em tua misericórdia tu tens nos dado pastores para cuidar de nossas almas, para nos apacentar, para nos conduzir aos pastos verdejantes que estão na tua palavra. Por isso, Senhor, nós te louvamos, porque neste dia tu concedes a esta congregação em Caruaru, a esta cidade de Caruaru, mais um pastor para cuidar deste pequeno rebanho, mas também para apacentar todos aqueles quantos o Senhor chamar para este rebanho. Também, Senhor, para cooperar com a proclamação do teu reino neste lugar. Rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida do pastor Lúcio. Rogamos a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada família desta congregação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abra as portas do Evangelho, abra as portas da pregação nesta cidade, para que tua palavra, Senhor, seja proclamada com poder e com graça. E tua misericórdia, Senhor, o Senhor se utilize da instrumentalidade do teu servo e também, Senhor, desta congregação, para serem testemunhas vivas do teu poder, testemunhas vivas, Senhor, da tua graça, testemunhas vivas do teu Evangelho, e que, como nós ouvimos na pregação, que o mundo possa ver Cristo em nós, a esperança da glória. Que louvamos também, Senhor, pela vida do pastor Kennedy, todo o seu trabalho para com esta congregação e para a igreja brasileira. E agora, Senhor, que tu levas para outro rebanho. Rogamos também, Senhor, a tua bênção sobre ele. Rogamos que o Senhor renove as forças. Rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe com graça e com sabedoria para conduzir aquele rebanho. Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua família nesta mudança para o Canadá, em adaptação ali naquela cidade, naquele lugar. Que possamos, Senhor, em tudo dar glória e honras ao teu santo nome. Queremos ainda, Senhor, te pedir pela igreja do Grande Recife, supervisiona esta congregação, pedir aos teus servos pastores, ó Pai, pedir que o Senhor os abençoe também com graça, com sabedoria, para ajudar também nesta congregação. Abençoe, ó Deus, a nossa pequena confederação, para que cada vez mais estejamos unidos e fortalecidos no Senhor para ajudarmos uns aos outros. Abençoe cada pastor, cada ministro, cada congregação fiel. Abençoe a tua igreja, ó Pai.
espalhada desta cidade, desse estado, deste país. Sua tua igreja espalhada no mundo. Lembramos especialmente, Senhor, das igrejas perseguidas, daqueles que sofrem e padecem por causa do testemunho de Cristo e por causa de tua palavra. Meu Pai, nós clamamos ainda que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, deste mundo que está cada vez mais, Senhor, entregue à iniquidade, ao pecado. Purifica, Senhor, a tua igreja. Prepara-nos, ó Deus, para o dia da tua vinda. Pedimos também que o Senhor apresse esse dia, para que possamos estar para sempre em tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.